Gênesis significa o quê? Significa princípio. E aqui está dizendo, no princípio era, em Gênesis era o verbo. Porque nós vimos que Gênesis é princípio. Princípio é Gênesis. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amados irmãos, este acaba é um dos evangelhos que foi escrito pelo apóstolo João. Foi o apóstolo João que escreveu este evangelho. O apóstolo João se difere dos outros apóstolos ao escrever os evangelhos. São quantos evangelhos que nós encontramos na Bíblia? Primeiro, Mateus. Segundo, Marcos. Terceiro, Lucas. E o quarto, João. São 4 evangelhos. Olha para o teu lado e diga: 4 evangelhos. Grava já na mente. Existem 4 evangelhos. Amém? Então são 4 evangelhos, mas a introdução do apóstolo João é muito diferente da introdução dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos, a introdução começa com o quê? Genealogia. Genealogia de quem? De Jesus. Do mais ascendente até Jesus. Começa a genealogia até chegar aonde? José, e de José veio quem? Jesus. Em Mateus, genealogia. Em Marcos, a mesma coisa. Também no outro evangelho, a mesma coisa. Mas quando encontramos o evangelho de João, não nos deparamos com a genealogia.